Havia um homem que uma vez negou conhecer Jesus, 3 vezes na mesma noite. Seu nome era Simão Pedro, pescador da Galiléia, impetuoso, corajoso e profundamente humano em suas fraquezas. Ele havia visto o milagre em Caná, havia caminhado sobre as águas e afundado. Havia confessado que Jesus era o Cristo e logo em seguida tentado impedi-lo de ir à cruz. Havia empunhado uma espada no jardim do Getsêmani e horas depois, diante de uma serva, tinha dito com medo: "Não conheço esse homem." Esse era Pedro, antes de Pentecostes. Um homem de fé instável, coragem intermitente e amor verdadeiro, mas frágil. Mas então, algo aconteceu que mudou tudo. O Espírito Santo desceu como línguas de fogo, e o homem que havia se escondido com medo das autoridades saiu para pregar diante de milhares. 3.000 pessoas foram batizadas naquele único dia. A igreja nasceu, e Pedro estava no centro dela. Mas a história que quero contar começa alguns meses depois. A jovem comunidade cristã em Jerusalém era diferente de tudo que existia. Eles compartilhavam bens, cuidavam uns dos outros e se reuniam diariamente no templo e nas casas. E os apóstolos faziam sinais e prodígios entre o povo. A presença de Deus era tão palpável entre eles que até os de fora sentiam. Mas junto com o crescimento veio também o teste. Um casal chamado Ananias e Safira vendeu uma propriedade e fingiu entregar o valor total à comunidade, guardando parte para si em segredo. Pedro, movido pelo Espírito, expôs a mentira, e os dois morreram ali mesmo, diante de toda a igreja. O texto diz que um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam dessas coisas. Não era o temor do medo humano, era o reconhecimento de que Deus estava realmente presente ali, de que aquela comunidade não era apenas um grupo religioso, era um lugar onde o Espírito Santo habitava com poder e santidade. E foi nesse clima de presença e temor que algo extraordinário começou a acontecer com Pedro. As pessoas traziam os enfermos para as ruas de Jerusalém, elas os colocavam em macas e catres ao longo do caminho. Por quê? Para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra caísse sobre algum deles. Pare e pense nisso por um momento. Não era Pedro que os chamava, não era Pedro que prometia cura. Era o povo que, desesperado e esperançoso, acreditava que algo na presença daquele homem era suficiente para mudar tudo. A sombra de Pedro, não suas palavras, não sua imposição de mãos, apenas a sombra que seu corpo projetava enquanto ele caminhava. E o texto sagrado não diz que nada aconteceu. O texto nos deixa diante dessa cena sem qualificações, e o que ela implica é imenso. Como um pescador chega ao ponto em que sua sombra carrega poder? A resposta não está em Pedro, a resposta está em quem habitava Pedro. Depois de Pentecostes, Pedro não era apenas um homem cheio do Espírito em momentos especiais. Ele havia se tornado um habitáculo permanente da presença de Deus. Cada passo que ele dava era um passo de alguém que andava com Deus. Cada palavra que ele pronunciava tinha o peso de quem havia sido transformado pelo fogo do Espírito. E quando você carrega a presença de Deus dessa forma, até o que parece insignificante, até uma sombra se torna um canal do sobrenatural. Não era magia, não era misticismo vazio, era a consequência natural de uma vida completamente rendida. Mas então algo aconteceu que mudou tudo. Por que as pessoas acreditavam que a sombra de Pedro poderia curá-las? Elas tinham visto o que Pedro havia feito. Elas tinham visto o coxo à Porta Formosa levantar-se e andar. Tinham visto a coragem de Pedro diante do Sinédrio, os mesmos líderes que haviam crucificado Jesus. Tinham ouvido Pedro pregar com uma autoridade que não vinha de escola nem de título, e viram que esse homem era diferente. Havia algo nele que não era explicável apenas pelo natural. A fé daquele povo não era ingênua, era construída sobre evidências. Eles não acreditavam em Pedro, eles acreditavam no Deus que habitava Pedro. E esse Deus, que usara uma sombra, era o mesmo Deus que usara uma vara de Moisés, os ossos de Eliseu, os lenços de Paulo.
Deus não está preso aos meios que escolhe. Ele está apenas procurando corpos entregues, através dos quais possa agir. E então, a pergunta chega até nós. O que projetamos quando passamos? As pessoas à nossa volta percebem alguma diferença? Há algo em nossa presença que aponta para além de nós? Pedro não tentou projetar poder. Ele apenas viveu uma vida rendida, e o poder veio como consequência. Não é sobre performance espiritual, não é sobre aparência de santidade, é sobre intimidade real com um Deus real. É sobre o que acontece quando alguém para de tentar parecer cheio de Deus e simplesmente decide ser habitado por Ele. A sombra de Pedro curou enfermos. O que a sua presença tem feito?